Hey everybody! Este é o primeiro episódio do LinguasCast, o seu podcast sobre linguagens, identidades e outras cositas más. Vem com a gente! Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, ela tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelarei, eles tagarelarão. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelarei e eles tagarelarão. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, ela tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis e eles tagarelarão. Misericórdia. Olá, linguarudos, linguarudas e linguarudos. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do LinguasCast. Eu sou a Letícia. E eu sou o Davi. Hello, my tongue twisters. Welcome to our podcast. O tema do episódio de hoje está na ponta da língua e é a escolha pela língua estrangeira nas habilitações português-inglês e português-espanhol do curso de licenciatura em letras. E para falar sobre ele, nós convidamos duas alunas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Simone Lima Ferreira, dos semestres finais do curso de português e espanhol, e a Thaís Santos Silva, do 7º semestre de português e inglês. Meninas, a gente quer em primeiro lugar agradecer imensamente por vocês terem topado aceitar, do nosso primeiro episódio daqui do LinguasCast. Então, sejam muito bem-vindas e obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço imensamente o convite e estamos aqui. Então, bora. Então, a gente começa falando, que, curso de letras da UFMS, o aluno sai preparado para ser professor de língua portuguesa e de uma língua estrangeira, inglês ou espanhol, e as respectivas literaturas dessas línguas, tanto a língua portuguesa quanto inglês ou espanhol. Dentre essas possibilidades, qual foi a que motivou vocês a escolher o curso em que cada uma está? Então, é muito interessante essa pergunta, porque a minha escolha do curso foi por uma questão muito pessoal e emotiva. Quando eu estava no ensino médio, eu descobri que eu estava com depressão, foi uma fase muito difícil para mim. E desde muito pequena eu sempre li muito, assim, sempre tive um contato muito grande com a literatura, né? E a partir daí, nas aulas de língua portuguesa, já não tinha mais a literatura no ensino médio, né? Por conta da mudança do currículo, e era junto com a língua portuguesa, mas aí nas poucas aulas de literatura que tinha, eu era apaixonada e amava ler, e aquilo meio que me ajudou, a leitura me ajudou muito no decorrer de todo o meu ensino médio, da minha questão emocional. E a minha professora falou, por que você não faz letras, né? Porque também gostava muito da questão de lecionar, né, língua portuguesa e literatura. Aí ela falou, por que você não estuda letras, né? É tão sua cara, Thaís. Você gosta tanto de literatura, de leitura. E a partir daí eu escolhi o curso, só que eu queria, né, sinceramente, eu queria fazer só letras português e literatura, mas a UF não tem essa opção, né? Uhum. É só letras português e inglês ou letras português e espanhol. E assim, espanhol pra mim, na minha cabeça, era muito difícil e eu me arrisquei no inglês. Zero inglês, gente. O inglês que eu tinha era bem o basiquinho do ensino médio. E, bom, enfim, aí eu fui no de língua inglesa, mas eu entrei assim com ciência zero de inglês mesmo. E você, Simone? A minha motivação foi mais ou menos, pela escolha de letras português e espanhol, foi mais ou menos parecida com a da Thaís. Eu também não queria fazer um curso pela língua estrangeira, e sim pela língua portuguesa e literatura, porque eu fui ingressante no campus de Coxim, e lá nós não tínhamos língua estrangeira. Então, quando eu vim para Campo Grande,
eu tinha que optar por escolher ou letras português e inglês ou letras português e espanhol. E, assim, de uma maneira parecida com a Thaís, na minha cabeça o inglês era muito difícil e o espanhol era fácil. O contrário. Sim. E por esse motivo, eu optei pelo espanhol. No entanto, no início do curso, eu tive muita dificuldade e me arrependi da escolha. Queria, inclusive, ter trocado para o inglês. Hoje, não. Hoje eu estou totalmente satisfeita, totalmente realizada. E fico muito feliz comigo por eu não ter trocado, por entre outros motivos que eu acho que vai ser citados no decorrer aqui da nossa conversa. Que legal, que legal. Eu achei muito interessante a resposta da Thaís, porque geralmente quando a gente escuta o pessoal falando do espanhol, o pessoal fala, não, porque é muito fácil o espanhol, é parecido com o português, né? É que eu e a Thaís somos da mesma sala, né, Thaís? Sim. E aí toda vez que eu escutava você contar essa história nas salas, assim, no semestre, quando o professor perguntava, por que você escolheu? Eu nunca vi você falando que você achava o espanhol difícil, né? E aí isso linka para minha próxima pergunta, a pergunta que a gente separou, que é para as duas também, né, para a Thaís e para a Simone, se foi muito difícil para vocês essa escolha, assim. Thaís talvez vai dizer que sim, que foi fácil, talvez. Mas eu queria saber se vocês tiveram um momento assim de, eita, qual que eu vou, espanhol ou inglês, né? Já que não tem essa opção de só literatura, só língua portuguesa. Olha, assim, pra mim, quando eu vi espanhol, eu pensei, eu tinha uma concepção de que poderia ser fácil, mas por experiência de ter tentado ler espanhol, aprender espanhol em algum momento da minha juventude, eu falei assim, não, vou me arriscar no inglês, né? Aquela questão de tipo, eu já tive aula na escola, sei cantar em música em inglês, a gente acha que, né, vai ser fácil e tal. Só que assim, foi por isso que eu escolhi o inglês. Só que quando eu cheguei na faculdade, que eu me deparei com a língua, eu falei, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não devia ter me aventurado no espanhol? O baque foi bem grande. O Davi lembra como é que foi difícil no início. Mas aí é aquela questão de você estudar e se adaptar ao contexto, meter a cara e ir estudando e aprendendo. Mas a escolha, assim, em primeira instância, eu fiquei um pouco dividida, mas acabei optando pelo inglês por achar o espanhol muito mais difícil, na minha concepção. Bom, eu vou só, antes de passar assim para Simone, eu queria perguntar para a Thaís, esse momento que tu disse que tu já tinha te aventurado em tentar aprender o espanhol e tal, isso foi na escola? Como que foi, assim? Tu já tinha tentado porque tinha sido já um desejo teu em algum momento? Então, porque assim, na minha escola não tinha a língua espanhola como segunda opção de língua, né? Era só língua inglesa que era dada. Uhum. A questão do espanhol foi que a minha avó assistia muita novela mexicana. E algumas que eu queria assistir, porque, né, criada com a avó ali na sala, assistindo novela do SBT à tarde. Que legal. Eu pensei, nossa, tem muito mais novela mexicana com os atores que eu gosto, só que nenhuma era dublada. E eu só achava legendado em espanhol. E era aquela coisa que você ia pelo contexto, sabe? E para entender mais, eu pesquisava algumas palavras e eu ia me aventurando. Só que era muito difícil, porque a fala era muito rápida. Às vezes você achava que você entendia e, na verdade, aquilo era diferente. E eu achava difícil, né? Outra questão também que eu estudei um pouquinho foi porque a noveleira, né, da vida aqui. Eu amo novela, gente. Eu descobri que tem novela turca. Aí, quando eu achei novela turca, eu fiquei encantada. Só que quando eu ia assistir, era legendado em espanhol, né? Olha só. Aí, de novo, eu tinha que ter aquela coisa de tipo, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu não sei falar espanhol, vamos pelo contexto. Às vezes o contexto que eu entendia estava meio errado, mas no fim a gente ia meio que pegando ali o que estava acontecendo. Aí essa curiosidade me levou a estudar um pouquinho e me fez ver que eu tinha muita dificuldade com o espanhol mesmo. Então agora eu vou passar então para Simone. E Simone, tu já meio que deu uma introduzida aí pra gente, que teve um momento que tu te arrependeu de ter escolhido a habilitação do espanhol, né? Então fala um pouquinho aí pra gente disso, como que foi esse processo? Então, Letícia, você sabe bem que eu entrei aqui no curso de letras em
em Campo Grande, com um filho recém-nascido, que você, inclusive, me ajudava a cuidar lá na sala. Ai, que legal. Danilo, nosso mascote. Ai, que amor. Sim, que está hablando bien. Olha, Oh, guapíssimo! Então, foi muito complicado para mim a questão de horários. E como eu passei a fazer a minha grade, não segui a grade da universidade corretamente, eu tive algumas dificuldades no espanhol, então eu abandonei o espanhol no início e decidi fazer as literaturas, que são as disciplinas para mim mais simples, mais fácil, mais prazerosa também, sem dúvida. E deixei o espanhol para o final do curso. Então, o ano passado, que de fato eu fui entrar no, como diz a professora Damares, eu fui entrar no espanhol ou o espanhol entrar em mim, não sabemos. E então eu comecei a ver que a partir do momento que eu aprendi um pouco, eu comecei a gostar. E hoje, assim, estudando mais as perspectivas de ensino, as perspectivas de aprendizagem, eu vejo o quanto é importante, principalmente no nosso contexto regional, o espanhol. Sim. Então, hoje, assim, eu estou bem feliz com a minha escolha, ainda que lá no início eu me senti um pouquinho perdida. Falando desse contexto regional, o Simone, Thaís, queria fazer uma pergunta. O teu ensino médio, ele foi aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, né? Porque fazemos fronteira, né? Com países hispanohablantes. Foi aqui, né? Foi aqui em Campo Grande. Foi aqui em Campo Grande. E, Simone, eu queria te perguntar, então, já que tu falou da questão das literaturas, né? As literaturas, quando tu fala que são as disciplinas que tu te sente, assim, mais confortável, que foi as que tu foi fazendo, né, inicialmente, inclusive a literatura de língua espanhola? Não, somente as literaturas de língua portuguesa mesmo, literatura brasileira e literatura portuguesa que nós vemos no curso, né? Uhum. Então, a literatura de língua espanhola tu também meio que deixou ela reservada, assim, mais para o final. Sim, as literaturas de língua espanhola, as disciplinas de língua espanhola e as disciplinas de ensino de língua espanhola, os estágios de língua espanhola, eu deixei tudo no pacote do final do curso. Uma imersão absoluta. Exatamente. Essa é uma pergunta interessante que eu acho que eu até vou passar para a Thaís, porque, Thaís, você falou que você lia muito, né, antes de entrar para a faculdade. O teu contato com a literatura inglesa, ele era muito grande, assim, ou não? Como é que era? Então, isso é engraçado, porque o primeiro clássico que eu li não foi um clássico brasileiro. Foi um clássico do cânone literário ocidental, que é o Sherlock Holmes, né, do Sir Arthur Conan Doyle. Só que, obviamente, eu li traduzida, né, as edições que a gente tem aqui. E foi muito interessante, porque eu acho que eu tinha uns 14, 13 anos na época. Ai, que massa. E eu achei assim meio confuso, né, por causa da linguagem ali da época, mesmo sendo traduzido, ele traz o aspecto, né, da época que o Sir Arthur escreveu. Mas eu fiquei apaixonada pelo romance policial, pelos personagens, né, o Sherlock é uma figura interessante. Então... Aí a literatura em língua portuguesa veio depois. Eu ia perguntar, então, quando você pensou em literatura para entrar na universidade, você também estava pensando a inglês ou a internacional, ou do cânone literário mundial? Ah, interessante. Então não era só brasileira. Russa, que interessante. Sim, eu sou apaixonada por Lev Tolstói, Guerra e Paz, é um dos meus livros preferidos. Então eu já tinha entrado na faculdade, já tinha lido esses livros e eu queria muito estudar eles, né? Então... A Simone também tem uma predileção assim, pelas literaturas e também circula nas suas optativas em outros cursos que também tem uma certa relação, de alguma forma, com alguma questão literária, né, Simone? Os projetos também que tu te envolve. Sim, Letícia, sim. Eu sempre estou envolvida em projetos voltados à literatura, nos meus projetos de extensão. E as optativas eu fiz nos cursos de humanas, nas ciências sociais, fiz também no curso de história, porque a literatura é uma paixão, mas a história também. Eu não consigo me divorciar de uma ou de outra. Então eu fico nesse meio termo aí, transitando entre vários cursos. Uma das vantagens que se podemos dizer que foi alguma vantagem que a pandemia nos trouxe, porque de fato ela nos trouxe perdas e não ganhos, né? Sim. Mas como estávamos
ensino remoto, foi permitido fazermos várias disciplinas em outros cursos. Coisa que presencialmente a gente não conseguiria por conta de deslocar até a universidade. Meninas, vou para a próxima pergunta aqui, então. Porque a gente falou um pouco da relação da língua que vocês tinham. A Thaís até mencionou no começo o baque que ela teve, né, no começo do semestre, inclusive porque quando a gente tem as primeiras disciplinas de língua, pelo menos na língua inglesa, as aulas são em inglês. Então, assim, para quem entra sem língua base, é um baque mesmo, né? Mas eu queria saber de agora de vocês, assim, depois desses semestres, a Simone que já está no final, a Letícia, a Thaís que já está no 7º, como é que tá a relação de vocês com a língua agora, assim? Eu sei que a Simone falou que já desarrependeu de ter desistido, né? Mas, assim, vocês inclusive se pensam como professores dessa língua estrangeira que vocês escolheram para o curso? Nossa, Davi, que pergunta profunda. Agora eu fiquei reflexiva. Olha, o meu inglês agora não tá lá aquelas coisas, né? A gente vai estudando, vai aprimorando, mas a aquisição da língua, ela é um pouco gradativa, né? Ela depende da imersão, do tempo que você leva para estudar. Às vezes a gente prioriza outras coisas e acaba deixando a língua de lado, mas eu sinto que eu tive uma boa evolução. Hoje, por exemplo, as aulas de língua inglesa, eu não fico mais com dúvidas do que o professor está explicando, eu entendo o que ele está falando, eu consigo me comunicar mais em língua inglesa, coisa que o Davi lembra que eu quase não fazia. Sim, isso é muito legal. Ficava calada nas aulas de língua inglesa praticamente, só absorvendo o que eu entendia. E, assim, eu acho que me ver professora de língua inglesa é uma coisa que me pega, porque eu me vejo agora, é interessante isso, não me vejo tanto na sala de aula, mas na área de pesquisa da literatura. E isso foi uma coisa que me pegou no meio do curso, assim, sabe? Na pandemia, inclusive. No nosso 3º ano de faculdade, eu comecei a fazer projeto de pesquisa em literatura. E foi uma coisa que me pegou. Mas, assim, sim, eu me vejo dando aula de língua portuguesa e de língua inglesa, mas é uma coisa ainda que eu tô meio que formulando, decidindo. Construindo, né? Construindo, isso. E tu, Simone? Então, Letícia, eu, inclusive, até o semestre passado, eu diria totalmente não. Inclusive, eu dizia, vou ser uma professora de língua portuguesa e literatura. E a minha predileção sempre é a literatura brasileira, literatura em língua portuguesa, né? Mas o ano passado eu tive uma experiência muito bacana pelo projeto de extensão da Ginova, aqui da UFMS, em que eu ministrei um curso de literatura para alunos estrangeiros. Sim, foi muito legal. Eu tive a aluna do México e da Colômbia. Olha, lindo. Eu falava boa parte em português, porque o projeto visava que esses alunos aprendessem português, mas muita coisa também eu falava em espanhol. E eu gostei muito da experiência, foi incrível. E hoje, eu acredito que se eu tiver a oportunidade, sim, sabemos que o mercado para professor de espanhol não é tão vasto como todo do inglês, mas eu acredito que se eu tiver a oportunidade, sim, é uma coisa que hoje eu gostaria. Não sei, talvez um projeto voluntário, por exemplo. Sabemos que temos uma demanda de pessoas hispanohablantes aqui no nosso estado, na nossa cidade, que precisa aprender um pouco mais sobre português. Talvez eu possa... quando tiver um pouquinho mais de tempo, porque agora esses semestres finais está muito corrido, eu possa estar ministrando algumas aulas como voluntária, algo assim. É algo que hoje, Davi e Letícia, eu acho que eu pretendo sim, viu? Ai, que demais. Que legal. E aí, então, a gente tá já meio que chegando no final, assim, e agora, então, tem uma pergunta que tem uma relação com a identidade de vocês enquanto pessoas, assim, enquanto sujeito no mundo, né? Se vocês diriam que hoje essa língua estrangeira, né, no caso da Thaís, o inglês, no caso da Simone, o espanhol, o quanto ela tem relação com a identidade de vocês hoje? Se ela tem relação, se não tem, o que vocês se identificam, assim, com essa língua, né? Essa eu vou começar respondendo. A Thaís começou as demais.
Hoje eu me vejo com a língua espanhola sendo uma língua adicional minha, eu vejo uma identidade, por exemplo, muito mais próxima do que a língua inglesa, por conta de todos os aspectos com relação aos nossos vizinhos mesmo, com relação o que representa no mundo o Brasil, os países que circundam aqui o Brasil, e o que representa os países, por exemplo, de língua inglesa. Então, hoje eu vejo a minha relação de identidade com o espanhol totalmente diferente. E eu vejo que há muitos aspectos que nós compartilhamos em comum, principalmente, não falando do espanhol peninsular, mas principalmente do espanhol aqui da América. Que legal. Que nós encontramos nós, enquanto sul-americanos, encontramos muita resistência no mundo. Nós, enquanto sul-americanos, encontramos o desmerecimento em privilégio do norte. Então, eu vejo que nós temos uma identidade em comum, um ponto em comum muito grande, assim, um território onde nós todos transitamos de maneira muito maior do que, por exemplo, com as pessoas que são de língua inglesa, nativas do inglês. Que legal o seu depoimento, Simone. Thaís, e você? Gente do céu. Então, eu acho que a língua inglesa, por mais que eu não tenha assim, me apaixonado por ela à primeira vista, tenho ainda as minhas ressalvas, eu acho que ela é importante para mim no sentido de que ela possibilitou que eu alcançasse saberes que eu acho que sem o conhecimento que eu tenho da língua inglesa eu não teria, e trazer esses saberes e esse conhecimento para a nossa realidade, tanto na área da educação quanto na área da literatura. E isso enriqueceu muito, sabe? Mas, como a Simone disse, no Brasil a gente não tem tanto contato, né? É mais com a língua espanhola. E, na minha opinião, eu acho que todo professor deveria saber espanhol, principalmente o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul, por uma questão de fronteira, né? De acessibilidade aos alunos. Mas eu acho que a língua inglesa ela também possibilita uma ponte de saber muito importante, né? E ela traz para a gente a possibilidade de conhecer artigos, literaturas, reflexões porque a gente sabe que ela é uma língua hegemônica, né? Que é por meio dela que é publicado. Então, ela traz esse grande benefício. Então, hoje em dia, para mim, por mais que eu não tenha uma relação ainda tão amigável com ela faz parte da minha identidade profissional e pessoal também. Que legal, que legal. E é importante, né, a gente refletir também, eu acho, a minha habilitação é para o espanhol, né, mas eu e Davi, a gente conversa bastante das reflexões sobre que os professores de língua inglesa também estabelecem a partir da noção de hegemonia do inglês, né, então é bem importante. Sim. A última pergunta, meninas, eu acho que assim, é um pulo do gato, eu gosto muito dessa pergunta. É se vocês conseguem se ver sem essa língua, agora que vocês já entraram em contato com ela, já se desenvolveram ao longo desses anos de graduação. Vocês conseguem se ver sem essa língua estrangeira? Hoje, Davi, sinceramente, depois que eu, agora no início desse ano, eu estou tendo um contato maior no comércio aqui em Campo Grande, e vejo a presença de tantas pessoas hispanohablantes, eu não consigo mais ver. Hoje eu vejo o quanto para mim é importante o espanhol enquanto moradora de Campo Grande. Então é algo que eu não consigo mais me ver sem. Legal. Que legal. Thaís? Então, hoje eu não consigo me ver sem, porque eu sinto que ela me possibilitou crescer de maneiras que eu acho que sem ela não poderia ter crescido. No sentido até de me desafiar, sabe? Enquanto profissional, enquanto professora e enquanto pesquisadora, que é futura professora, né? Então, assim, eu acho que hoje ela já faz parte de mim e ela possibilita caminhos, que nem eu disse anteriormente, né? Que eu acho que sem conhecimento da língua inglesa eu não teria. E além disso, chegar a outros como é que fala? A outras oportunidades também por meio dela, né?
Eu acho que, então, por isso que eu não consigo me ver sem a língua inglesa hoje em dia. Quiser fazer algum comentário, Lê? Pode Não, só queria agradecer também a disponibilidade das gurias de virem conversar com a gente, né? De entrarem assim nesse projeto, que os nossos convidados também acabam fazendo parte desse grande projeto que é o LinguasCast, né? Obrigado pela participação, meninas. Se vocês quiserem falar alguma coisa pra gente se despedir. Eu agradeço muito pelo convite, eu amei a nossa conversa, acho que foi muito rica. E eu também agradeço pelo trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho muito bonito também, pessoal. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Verdade, parabéns a vocês dois. Thaís, também gostei muito de eu poder ouvir você sobre o seu ponto de vista da língua inglesa, ou as coisas que você falou, principalmente nas duas últimas respostas, muito pertinente. E muito obrigada pelo convite. Então, é isso, gente. A gente encerra. Um abraço e muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Beijo. Beijos. Para o episódio de hoje, nós também convidamos um especialista no assunto, o professor Álvaro José dos Santos Gomes, da área de língua espanhola, que é doutor em estudos de linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e trabalha na formação de professores no curso de Letras Português e Espanhol da UFMS. Bem-vindo, professor. Muito obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui participando com a gente. Eu que agradeço, Davi. É uma honra estrear aí o podcast com vocês. Você e Letícia. A convite da professora Ana Carla. Obrigada, professor. Então, a gente já parte assim para a primeira pergunta, né? Professor, hoje quando você está assim, lá na sala de aula e se depara com aquele aluno no primeiro dia, naquele dia das apresentações ali, aquela pergunta, né? Como você veio parar aqui no curso e tal, né? E esse aluno diz que escolheu a habilitação de espanhol porque ele não queria de jeito nenhum inglês. Ou porque ele achava, como muitas pessoas acham, né, que o espanhol seria mais fácil, entendendo a questão das línguas irmãs, né? Ou por qualquer outro motivo, menos o interesse pela língua espanhola. Como que você lida nas suas aulas com essa resistência à língua estrangeira? Perfeito, Letícia. É uma pergunta interessante e ela vai ao encontro da pesquisa que eu realizei no doutorado sobre a evasão, os motivos pelos quais os alunos evadem. E nas entrevistas que eu realizei com os professores do curso de letras, né, português e espanhol, uma das grandes razões pelas quais os alunos evadiam era a pouca identificação com o curso de letras. Ou seja, eles não se viam no próprio curso. E é interessante isso vinculado a esses alunos que ingressam inicialmente no curso de letras, e quando os questionamos acerca dos motivos pelos quais estão ali, são vários os fatores. Um deles diz respeito à nota que obtiveram, por exemplo, com a nota de corte no vestibular, ou a nota de corte no SISU, e por isso estavam ali, né? E o espanhol, por ser aquela ideia falsa, né, inicial de que ela seria um pouco mais fácil do que a língua inglesa. E geralmente os alunos prestam no Enem, optam, né? A gente tem um grande número de alunos que optam pela língua espanhola no Enem, então eles acabam identificando ou vinculando essa escolha ao curso. Mas aí, como que fica, assim, tentar construir essa como que você lida, assim, com esse aluno, assim, como que dá para ir apresentando para ele essa língua, se ele, de começo, assim, já diz, olha, eu vim parar aqui porque o inglês parecia difícil, né? Perfeito. E isso não se aplica só à língua estrangeira, Letícia. Os alunos, via de regra, eles estão ali um pouco perdidos em razão da própria estrutura do curso, né? Quando imaginam um curso de letras, eles vinculam essa falsa ideia de que vão aprender regras de gramática normativa, né? Ou norma culta padrão, e que isso vai auxiliar em algum momento com um concurso ou com alguma outra atividade específica. Bom, o nosso trabalho, é claro, e eu gosto bastante de trabalhar com as turmas iniciais do primeiro semestre, tentar trazer o contexto cultural da língua.
que é dos aspectos mais importantes a ser destacado nesse primeiro momento, né? Porque é um trabalho de, como nós dizemos em língua espanhola, de enamorar-se do idioma. Então, é a primeira estratégia, sem dúvida, em trazer os aspectos culturais, da música, do teatro, da literatura. Então, essa é a primeira resistência que nós resolvemos. E, é claro, conscientizá-los de que é sempre bom aprender várias línguas, né? Não só o espanhol, porque aqueles que optaram por a habilitação português e espanhol, eles têm um pequeno trauma ou alguns traumas em relação ao inglês que tiveram na educação de base, né? Então, ensino fundamental e médio lá, com o nosso famoso verbo to be. Então, assim, eles têm essas resistências, inclusive calcadas aí nessa trajetória. Professor, dando assim continuidade, eu acho que talvez parte dessa pergunta que eu vou fazer o senhor já respondeu, mas eu queria saber assim um pouco mais específico se o senhor consegue perceber alguma diferença na trajetória do curso dos estudantes, daqueles que ingressam já com interesse na língua inglesa para aqueles que não têm interesse. Espanhola, Davi. Espanhola, é que eu sou da habilitação do inglês. Eu tô com o inglês na cabeça. É que o senhor estava dando os exemplos, eu estava pensando no pessoal da minha sala também. Perfeito. Então, é muito interessante como as duas coisas, mesmo sendo habilitações diferentes, algumas coisas são bem semelhantes, né? Mas se o senhor percebe, então, essa diferença na trajetória dos estudantes, que já têm o interesse daqueles que não têm. Sim, é muito marcado aqueles que estão lá porque tiveram uma experiência positiva. Nesse primeiro semestre, por exemplo, eu fiquei muito feliz enquanto professor de língua espanhola, porque muitos alunos relataram, né, a escolha de modo muito consciente em relação às experiências que tiveram no ensino médio. Alguns alunos do Instituto Federal, alguns alunos que tiveram na rede pública no ensino médio a língua espanhola. Então, eles tinham um contato e tinham uma certa proximidade. Durante a trajetória do curso, o que a gente percebe é que aqueles que, de fato, escolheram de uma forma um pouco mais organizada do ponto de vista profissional, pessoal e das relações afetivas com a língua, é visível que a trajetória desse acadêmico ou acadêmica ela é muito diferente daqueles que criaram a resistência. Porque o primeiro passo do professor é contribuir para que o aluno supere essa resistência. Mas não é um trabalho fácil, né, Davi? Porque, assim, nós passamos por vários outros professores na graduação. Então, esse trabalho de consolidação nem sempre é feito de forma contínua, gradativa, como deve ser. E, profissionalmente, o que a gente vê depois na pós-graduação, dos alunos que ingressam no mestrado e depois seguem para o doutorado também, a gente consegue perceber muito claramente essa linha, esse percurso daqueles que realmente já entraram no curso de letras, na habilitação português e espanhol, sabendo o que estava fazendo em relação às suas escolhas. Professor, e o seu percurso, assim, no curso de letras, né? Quando você entrou na graduação, qual era a tua relação com a língua espanhola? Você já se identificava com ela ou foi um lance meio aleatório, assim? Eu estava pensando sobre isso, inclusive fazendo alguns apontamentos aqui para o podcast, né? Eu comecei fazendo sistemas de informação na universidade. Nossa! Na UFMS. Eu cursei durante 3 anos sistemas de informação, e aí eu trabalhava à noite, trabalhava durante o dia, né? Estudava à noite. Então, o que acontece? Eu peguei dependência de cálculo 2. E cálculo 2 só era ofertado no sábado à tarde. E eu não tive a oportunidade de realizar essa DP em razão do meu trabalho. Então, muito do nosso perfil, dos nossos alunos de licenciatura, ela passa pela questão dos alunos que precisam trabalhar, da subsistência. E foi o meu caso. A minha relação com a língua espanhola, ela nasce, na verdade, um pouco de forma aleatória, porque eu já gostava bastante das canções de língua espanhola, sobretudo polcas paraguaias, que a gente vive nesse contexto, né? E por não conseguir levar adiante o curso de Sistemas de Informação, eu fiz o curso de licenciatura em Letras noturno também. E aí foi quando, de fato, eu também ainda estava um pouco perdido e fui encontrar-me lá no 2º ano do curso. E aí sim, ali eu senti que, de fato, eu queria ser professor de língua espanhola.
Nossa, que legal. Uma mudança radical, né? Saindo do sistema de informação para letras. Então o senhor ficou enamorado. E a sua habilitação já era, então, também desde o começo com a língua portuguesa e o espanhol também? Sim, sempre foi, os dois. E depois que eu descobri esse meu perfil para a língua espanhola, eu já comecei a atuar em escolas de língua estrangeiras, né? Da rede privada. Passei pela Wizard, Fisk, foi onde eu me consolidei aí mesmo como professor, antes mesmo do término do curso. Caminhando assim para o final, então, da nossa pergunta, a gente quer saber hoje, assim, quanto a tua identidade enquanto pessoa, sujeito no mundo, a sua relação com a língua estrangeira, como que é, assim, como que essa língua se relaciona com a tua identidade? Você consegue se ver sem essa língua hoje? Davi, de forma alguma. E sempre que posso, eu tento, nas aulas, com os alunos que estão iniciando esse percurso de trajetória de línguas, pensar na língua para além da língua do modo funcional. Nós só conseguimos sentir a dor do outro e a alegria e o amor do outro através da língua. Então, a língua espanhola me permitiu sentir a dor do latino-americano, da mulher boliviana, da mulher campesina argentina, do preconceito em relação aos povos bolivianos, andinos. Então, a minha identidade, ela é atravessada por essa singularidade, ao mesmo tempo que eu tenho a grata satisfação e alegria de me comunicar nesse idioma e sentir todos os prazeres culturais, emocionais, eu consigo também sentir essa tristeza e essa dor que o nosso povo historicamente carrega. Então, é uma mudança significativa. Uma vez que você aprende um idioma, independente dele qual seja, você tem esse condão de se modificar e acredito que se melhorar em relação ao que você é, e a sua própria identidade é transformada. Para mim, foi uma mudança muito estrutural do ponto de vista da identidade, da minha identidade, da minha formação enquanto professor e enquanto cidadão e enquanto latino-americano também. Nossa, lindo, professor. Muito bom. Eu me emocionei aqui também, porque também me identifico muito assim, então verdadeiramente fiquei emocionada aqui de onde eu estou. Professor, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente, em participar do projeto, que nem eu falei, assim, cada convidado nosso também está fazendo podcast com a gente. Então, sim, muito obrigada mesmo. Eu agradeço imensamente, Letícia e Davi, e acredito que nós precisamos desses espaços para reafirmar aquilo que nós precisamos na educação do nosso país, né? Que é o ensino plurilingüe, né? E não bilíngue, mais trilingüe, e viver essa experiência das línguas estrangeiras na escola, nas escolas, nas universidades, o que infelizmente nós não temos visto de uma forma tão expressiva. E acredito que o podcast ele é um ensaio para despertar isso em nós, professores, futuros professores, nos acadêmicos e na comunidade de uma forma particular. Eu agradeço imensamente a todos vocês e ao projeto LinguasCast. Obrigada, professor. Então, eu vou encerrar a gravação agora. Tá bom? Muito obrigada. Isso, tchau, obrigado. Tchau, professor. Tchau, Davi. Tchau. Tchau, Lê. Tchau, professor. E a palavra do dia é métier. Segundo o dicionário DICIO, Dicionário Online de Português, métier significa ofício, profissão, ocupação ou área que compreende o trabalho de uma pessoa. Para você que se considera um linguarudo, o LinguasCast tem episódios mensais e você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no perfil @linguas.cast e no YouTube pelo canal LinguasCast. A transcrição deste episódio pode ser acessada em linguascast.blogspot.com.